a apresentação e depois eu... Eu comecei a gravação, tá? Perfeito. Então... Então, em primeiro lugar, estão vendo? É apenas o cartaz. Está aparecendo? Sim. Tá. Ok, perfeito. Então, muito boa tarde a todos. Ainda mais uma sessão da Cátedra Carlos Chagas Filho. Hoje na sessão de Biologia e Medicina, na interface das duas, e é uma enorme honra e prazer estar aqui hoje, mais uma vez. E hoje o tema é dedicado à Biologia e Medicina Personalizada. E os nossos palestrantes são a doutora Rita Fior, da Fundação Champalimau de Lisboa, e o professor Sérgio Danilo Pena, da UFMG. Eles vão falar sobre temas que são absolutamente fascinantes e importantes para a medicina e que nos reportam muito a essa interface que a biologia está fazendo para a medicina, de que forma muito, eu acho, muito concreta. Então eu acredito que essa sessão vai ser muito frutuosa. A doutora Rita Fior é formada em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e tem um doutorado em Biologia e Desenvolvimento pela Faculdade de Medicina, também da Universidade de Lisboa. E a doutora Rita Fior, nós fomos contemporâneos no doutoramento, mais ou menos, e a doutora Rita Fior trabalhou muito na via de sinalização Notch e nessa altura a manutenção entre os progenitores neurais e a diferenciação neural. E em seguida a Rita fez um pós-doutorado que eu acho que no Brasil se chama sanduíche, né, entre duas instituições. Então ela trabalhou no Instituto de Medicina Molecular e também no Cancer Research UK. E aí estudou o modelo de segmentação no zebrafish, que acabou sendo o animal de modelo adotado por ela. Atualmente a Rita lidera um grupo de pesquisa da Fundação Champalimau, trabalha em desenvolvimento de câncer e estratégias de evasão do sistema imune. A Rita orienta o seu trabalho, sua pesquisa muito no desenvolvimento de potenciais intervenções terapêuticas, né, de desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas, enxerto em embriões de peixe-zebra. Então, é um grande prazer. A Rita vai nos falar sobre diagnóstico de câncer usando os avatares de peixe-zebra. E em seguida teremos a honra de receber o professor Sérgio Pena, formado em medicina pela UFMG, doutorado em genética humana pela Universidade de Manitoba, no Canadá, e fez um pós-doc também no UK, no Instituto for Medical Research em Mill Hill, e atualmente professor titular do Departamento de Bioquímica e Imunologia da UFMG, na área de genética humana e médica, e atua em temas tão diversos como diagnóstico de doenças humanas. É diretor do Laboratório de Genômica Clínica da UFMG e diretor científico do GENE, Núcleo de Genética Médica. Recebeu inúmeros prêmios e condecorações, é membro do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e da Academia Brasileira de Ciências. Então é uma enorme honra receber os dois hoje. E como manda o protocolo, começamos por chamar a doutora Rita para a primeira palestra. Tá? Então, eu vou parar aqui o stop share. Se não conseguir, vou pedir ao Manuel. Acho que consegui. Ok. Vou abrir meu vídeo. Rita. Bom, antes de mais, espero que estejam a ouvir bem e que a ligação à internet funcione até ao fim. E muito obrigada pelo convite, por estar aqui e poder falar um pouco do trabalho que estamos a desenvolver na Fundação Champalimau. Muito obrigada e para mim também é uma grande honra e prazer. Sim, pena não estar aí em pessoa, para o vinho do Porto e para ver o Brasil tão bonito, mas pronto, ainda bem que temos esta tecnologia para nos ajudar nesta altura difícil. Bom, eu vou falar de uma parte do que nós fazemos no meu laboratório. Como a Catarina disse, no fundo tenho duas linhas de pesquisa, uma mais translacional, e é essa que eu vou falar hoje, e outra um bocadinho mais básica.
de ciência fundamental. Mas hoje vou falar mais da parte translacional. Basicamente este projeto começou com a realização, talvez, de que apesar de toda a tecnologia que nós temos à nossa volta, estamos agora a falar cross-Atlantic, não é? Em real time, portanto acho que é espetacular toda a tecnologia que existe, vamos à Lua, naves espaciais, internet, etc. Conseguimos sequenciar genomas todos os dias, vamos ver a seguir, já vi que tem a ver com a sequenciação. Conseguimos fazer single-cell RNA-seq, eu sei lá, tantas coisas, a tecnologia na biologia tem evoluído imenso. Acho que esta pandemia também mostra como é que a tecnologia na ciência tem sido fantástica, não é? Estamos quase, nem um ano e estamos quase com uma vacina. No entanto, em oncologia, no cancro ou no câncer, essa evolução também tem sido fantástica, não é? Com muitos targeted therapies coming out, immunotherapy, etc. No entanto, se formos um doente oncológico, o mais provável é sermos tratados com quimioterapia, ainda. Portanto, a maioria dos doentes ainda são tratados com quimio. E ser tratado com quimio não é o problema que eu vi. Pronto, o problema que eu achei é somos tratados com quimio, mas os doentes são tratados according to averages e according to average response rates. Ou seja, desenvolvem-se guidelines internacionais de tratamento de uma doença do estadio tal, não é? Do cancro do cólon, do estadio 3, temos estas opções terapêuticas. E muitas vezes essas opções são equivalentes. Ou seja, em clinical trials, essas duas opções mostraram o mesmo tipo de eficácia. E o que acontece na clínica é não existe um antibiograma, um teste como existe para as infecções bacterianas, em que se tenta testar as células bacterianas e ver qual é que é o melhor antibiótico. Não existe nenhum teste para a quimioterapia, para testar as células e fazer um challenge às células. Isto foi o que na realidade a minha driving force para este projeto que vou apresentar hoje. Ou seja, quando eu comecei este trabalho, o Gold Standard, para testar a quimioterapia de cada doente, era os ratinhos, ou não sei como é que se diz em brasileiro, morganhos. Camundongo. Exato, desculpa. Os mouse PDX, Patient Derived Xenografts em ratinhos, em que se tira uma amostra do tumor de um doente e pode-se implantar num ratinho. Depois só que demora tempo a crescer essa amostra no ratinho e depois tem que se amplificar essa colónia, aumentar essa colónia. E depois então pode-se testar o veículo e a droga e ver se respondem ou não a essa droga. No entanto, isto demora meses. E portanto isto não é propriamente feasible num contexto clínico em que os doentes em 2-3 semanas precisam de começar um tratamento. Portanto, para além de todos os problemas éticos de usar animais adultos como os ratinhos e os custos. Daí ter começado este trabalho a usar a ideia de usar larvas de peixinho zebra. Pronto, do meu background eu vinha do modelo peixe-zebra a estudar a segmentação e daí surge um bocado a ideia de, portanto isto aqui é a ideia, é o grande objetivo que nós estamos a querer chegar, que é usar amostras doentes, seja de uma cirurgia ou de uma biópsia, e depois o que nós fazemos é pintar estas células com corante fluorescente e então injetar larvinhas ou embriões de peixe-zebra, neste caso ainda são embriões com 2 dias só, portanto são muito pequeninos, temos que os injetar debaixo de uma lupa, microinjeção destes tumores nos peixinhos e depois passado um dia o que olhamos para os peixinhos e vamos ver se temos um tumor ou não, só os que têm tumor é que avançam no ensaio e começamos a testar os tratamentos. Estes tratamentos podem ser quimioterapia, radioterapia ou biological therapies, como anticorpos, por exemplo. E a ideia é que 2-3 dias depois de iniciar o tratamento, vamos analisar o comportamento tumoral e vamos analisar e ver se a quimioterapia teve um efeito direto e conseguiu induzir a morte celular destas células tumorais.
E o nosso grande objetivo é chegar a um dia e ajudar os médicos a escolher ou direcionar o tratamento para aquele doente. Ainda não estamos lá, mas gostaríamos muito de lá chegar. E portanto vou-vos mostrar um bocadinho do modelo e o que é que se consegue ver com o modelo e que resultados é que nós tivemos até agora. Ok, antes disso vou só fazer um roadmap do peixe-zebra, do modelo peixe-zebra e o que nós fazemos. Portanto, no fim do ensaio o que nós fazemos é uma imunofluorescência com anticorpos, não é? Em que fazemos uma imunofluorescência para vários marcadores e depois vamos para a microscopia de confocal em que nos dá uma grande resolução celular, que eu vou mostrar. Portanto, este aqui é a cabeça do peixinho, a verde são os vasos sanguíneos, porque nós podemos usar transgénicos de zebrafish que mostram os vasos, portanto com GFP, com um promotor que só é expresso nas células endoteliais, e aqui está o tumor, em que foi feita uma imunofluorescência para o Ki67, e se nós fizermos um zoom in, espero que consigam ver que temos uma resolução celular incrível. Portanto, é a grande vantagem do peixe, é que conseguimos fazer um imaging a nível celular e ver o que está a passar dentro do tumor. Conseguimos até ver as figuras mitóticas em vivo, portanto, conseguimos ver como é que as células estão em proliferação ou não. E conseguimos também, se for necessário, incluir estes peixinhos em parafina e fazer cortes histológicos e até fazer os mesmos marcadores que se usa na clínica. Portanto, isto são as células humanas que foram implantadas no peixe, é o olho do peixe, e aqui temos alguns marcadores só de exemplo. Mas outra grande vantagem do modelo é que isto é um modelo in vivo, é um animal, não é? Estamos a injetar o tumor num embrião, mas um embrião que já tem um coração, já tem sangue a circular, já tem uma espécie de sistema nervoso, etc. E então conseguimos ver mais, conseguimos ver também metastização ou formação de micrometástases, ou seja, nós conseguimos ver que algumas células entram em circulação e conseguem invadir outros órgãos. Também conseguimos ver, e tivemos que testar neste artigo que já foi publicado, mostrar que estas células humanas conseguem proliferar dentro do peixinho. E isto foi com um pulso de 2 horas só de EDU. EDU é um agente que consegue intercalar ou incorporar o DNA quando está a haver replicação. Portanto, em S-phase, estas células que estão a verde é porque estavam realmente no ciclo celular em S-phase na fase de replicação. Portanto, conseguimos provar assim que estas células no peixinho conseguem proliferar. Nós podemos pôr os peixinhos em six-well plate e dentro da água do peixe, da água onde os peixinhos estão a nadar, é onde pomos as drogas ou, por exemplo, o EDU. Também conseguimos olhar para o potencial angiogénico das células. Portanto, esta zona do PBS é o Perivitellin Space, onde nós injetamos, e conseguem ver que conseguimos ver aqui a indução da angiogênese e recrutamento de vasos. Será que isto morreu? Estão-me a ouvir? Sim, sim, Rita, estamos aqui. Desculpem, é que eu não sabia se a internet tinha acabado. Eu sei. Eu não vejo nenhuma cara. Pode alguém estar aí com a cara ligada só para saber que acabei de ligar a minha. Está bem, obrigada. Assim, imagina. Posso ficar sem internet e continuo aqui a falar. É horrível. Desculpa. Pronto, onde é que eu ia? Então, outra vantagem do peixe é que realmente podemos ver que estas células podem metastizar para outros órgãos e portanto, também estudar o poder. A vantagem também do modelo é que podemos olhar para o comportamento das células tumorais e como é que elas migram no peixe. Neste caso é na cauda, a vermelho estão as células tumorais e a verde as células endoteliais. E conseguimos ver se eles estão a migrar por filopodia, por blebbings, etc. E portanto também é um bom modelo para estudar a formação, por exemplo, das metástases ou o comportamento celular. Aqui é um sumário mais ou menos do que nós já conseguimos fazer ou do que ainda estamos a fazer, alguns artigos já publicados, outros a fazer. Nós começamos o estudo em cancro coloretal, colorectal cancer.
aqui é um exemplo das tais guidelines que eu estava a falar, portanto, as guidelines do National Comprehensive Cancer Network, que é dos Estados Unidos, mas na Europa temos a ESMO, que no fundo definem as guidelines de tratamento de cada tumor e cada estadio e etc. E eu já vou entrar aqui, já explico no próximo slide, mas no fundo começamos com o cancro coloretal, depois também em cancro do reto testamos se o peixe conseguir diferenciar tumores radiosensíveis ou tumores radioresistentes. Começámos um estudo com cancro do pâncreas, com cancro do estômago, também cancro da mama, vou mostrar um bocadinho do que é que já conseguimos e também como é que conseguimos screenar até terapias direcionadas, como o cetuximab, o bevacizumab ou o olaparib. Alguns destes estudos e todos estes já foram publicados. Eu vou só dar um cheirinho do que é que nós conseguimos fazer e o que é que nós estamos a fazer. Como eu expliquei, nós começamos com cancro coloretal. Isto é um exemplo de no fundo, quase uma chave dictómica do tratamento para Advanced Colorectal Cancer. E conseguem ver aqui o or. Portanto, cada vez que temos um or é uma hipótese, não é? E com exceção do cetuximab, que está aqui, não existe biomarcador para opções. E conseguimos ver aqui nesta chave que se um doente começa com FOLFOX, se não funcionar, passa para FOLFIRI. Se um doente começar com FOLFIRI, passa para FOLFOX. Okay? Portanto, os dois grandes braços terapêuticos na terapia do cancro do colo retal é FOLFOX ou FOLFIRI. Um doente, se começa com FOLFOX, depois não responde, vai para FOLFIRI, se começa com FOLFIRI, passa para FOLFOX. Pode combinar isto com outro tipo de terapias, mas são os grandes braços. Então a nossa primeira pergunta foi, será que o peixe zebra, o modelo do peixe zebra, vamos conseguir diferenciar células resistentes de células sensíveis no modelo do peixinho? No artigo que publicámos na PNAS, começámos com 5 linhas celulares de cancro do colo retal, derivadas de diferentes doentes, mas também tínhamos um par de linhas solares isogénicas, ou seja, temos as HQE que são derivadas das HCT. A única diferença é um alelo do Kappa-Ras, ou seja, na realidade são células quase irmãs, muito semelhantes e, portanto, foi um extremo de teste de será que mesmo assim conseguimos diferenciar a sensibilidade. E espero que possam ver aqui, portanto, nós a seguir ao ensaio de pôr as drogas, sacrificamos o peixinho, fazemos uma imunofluorescência para Activated Caspase-3, portanto, a ativação da morte celular. A verde aqui é uma imunofluorescência que fomos ao confocal e espero que consigam ver aqui bem que o FOLFIRI induz muito mais verde, muito mais caspase, muito mais apoptose do que o FOLFOX nas HCT. No entanto, as células irmãs que, em vez de terem um Kappa-Ras mutado, têm um Kappa-Ras wild-type, não vemos indução da apoptose, ou seja, são completamente resistentes, tanto a FOLFOX como a FOLFIRI. Mas conseguimos ver muito bem como as células respondem melhor ao FOLFIRI do que ao FOLFOX. Isto era um proof of concept, fizemos mais coisas no artigo. Outro proof of concept foi, ok, isto é em diferentes peixinhos, o que é que acontece se misturarmos as duas células resistentes e sensíveis no mesmo peixinho, tratados ao mesmo tempo, portanto, como controlos deles próprios. E aqui podemos pintar as células de cada cor, uma vermelha e outra verde, com esta lipophilic dye, e misturar e fazer os peixinhos, os xenografts, os controlos, e aqui um exemplo do FOLFIRI. Espero que consigam ver, e que eu acho que isto é super interessante, é que nos controlos, passado 4 dias, em vez de termos 50-50, metade de cada linha celular, as HCT passam para 80%, ou seja, tornam-se dominantes naquele tumor, no controle, sem tratamento. Porquê? As HCT são células que têm o Kappa-Ras mutado e, portanto, são muito mais proliferativas e conseguem dominar o tumor. Quando se dá FOLFIRI, vemos uma redução das HCT, porque eram sensíveis, e as HQE, um clone que era minor, passa a aumentar a sua expressão. Portanto, no fundo, ilustra um bocadinho o que pode acontecer durante a quimioterapia, em que clones sensíveis
desaparecem, não é? São mortos, e os clones minor possam vir a tornar-se dominantes depois da quimioterapia. Bem, nós no artigo fomos ver fomos para a segunda linha, terceira linha, até regorafenib, testámos também cetuximab, mas isso está tudo publicado. E no final os referees pediram para nós mostrarmos doentes e fizemos um estudo piloto de 5 doentes, em que no fundo estes doentes eram doentes que tinham ido à cirurgia, e nós tivemos acesso às amostras desta cirurgia, e estes doentes após a cirurgia foram tratados com FOLFOX ou outra quimioterapia, às vezes é o 5-FU, outras vezes é o FOLFOX, depende do doente, uma terapia adjuvante, ou seja, é depois da cirurgia que se dá a quimioterapia. Isto para quê? Foi demonstrado que doentes após cirurgia podem levar quimioterapia e pode ajudar a reduzir as hipóteses de progressão da doença ou de relapse, ok? Então, na altura eram as amostras que nós tínhamos e fomos experimentar. Será que os doentes que a gente puser as células tumorais no peixinho, se nós tratarmos igual ao doente, não é? Controle e droga, será que os doentes que vão responder, os avatares, os peixinhos, que respondem à droga são os doentes que vão ficar mais tempo sem ter relapse ou não vão ter relapse? Foi esta a nossa pergunta. Portanto, no artigo fizemos só 5 doentes e tivemos um resultado muito interessante em que 4 em 5 doentes nós conseguimos prever a resposta, ou seja, quando o peixinho tinha uma resposta positiva, ou seja, a quimio induzia à morte, esse doente não tinha entrado em relapse. Quando não havia resposta, esse doente entrou em relapse. Mas agora nós temos 34 doentes e é isso que eu vou mostrar hoje e não está publicado, mas tivemos a analisar recentemente estes dados e por isso it's very exciting. Só para vos dar aqui 2 exemplos e depois vamos a toda a data junta. Portanto, isto é um exemplo de um doente, isto é um exemplo de outro doente, ok? Então este doente nós recebemos a amostra, injetámos vários peixinhos e uns foram tratados com controle, não tratados, portanto são controles, e outros foram tratados com Shellox, que é parecido com o FOLFOX, só que tem a parte do 5-FU, é comprimido. E fazemos a imunofluorescência para Activated Caspase 3, que mostra a morte celular que é induzida. E como podem ver, é não significativo. Cada bolinha destas é um peixe, um avatar, ok? Como isto é muito pequeno, nós conseguimos pôr um bocadinho do tumor em cada peixinho. E estes avatares não responderam nada de especial, nós não conseguimos ver uma indução da apoptose. E realmente este doente entrou em relapse, ou seja, teve uma recidiva, o doente progrediu. A doença progrediu e não foi controlada. No entanto, este doente é outro exemplo, portanto isto são só exemplos, depois vou mostrar o que é que aconteceu overall à nossa amostra de doentes. Este doente foi tratado com 5-FU, com 5-FU e como podem ver teve uma indução enorme da apoptose. E nós, ao quantificarmos, é significativo. Portanto, para nós isto é uma resposta no avatar e realmente este doente não entrou em relapse, não teve progressão. Portanto, é isto que nós chamamos o match entre o avatar e a clinical response. Oi, isto não está a andar. Só por curiosidade, só para um bocadinho explicar porque é que nós achamos isto é tão importante. Neste caso deste doente que entrou em relapse, por acaso nós tivemos muitos peixinhos, portanto tínhamos uma boa amostra, não era necrótica, conseguimos fazer o ensaio e conseguimos também tratar alguns com Sheliri, ou seja, FOLFIRI, é a mesma coisa, e conseguimos ver uma resposta muito melhor ao FOLFIRI. Portanto, isto seria um exemplo em que se tivéssemos um teste deste género a funcionar na clínica, antes do doente ser tratado, poderíamos testar se era melhor o FOLFOX ou melhor o FOLFIRI e portanto, qual é que seria a droga que iria dar uma maior indução da apoptose. É esta a ideia. Bom, se agora olharmos para as amostras toda que nós temos, para a nossa database de doentes, 34 doentes,
é uma database que os médicos imediatamente vão dizer isso está uma grande misturada, não sei o quê, de diferentes estadios, é tudo cancro coloretal, mas temos misturado cola em alguns retos, temos estadio 2, estadio 3, estadio 4. Pronto, é o que é, não demoraria muitos anos a conseguir ter uma database limpa, mas pronto, queria fazer o disclosure que é uma miscelânea, ou seja, temos uma misturada de estadios de cancro coloretal, mas mesmo assim acho que estamos a conseguir ver uma coisa muito positiva. Ou seja, a primeira coisa que nós vemos que era previsível é que os estadios 2, 3, como expected, têm uma melhor survival, portanto têm uma melhor progressão, não progridem na doença tanto como os estadios 4 que entram em relapse. O time to relapse é muito mais curto no estadio 4 que no estadio 2 e 3, que era como era previsível, nada de especial, está tudo bem. Pronto, qual é que é a nossa tabela de confusão, confusion table? O que é que nós fizemos aqui? O peixinho, portanto, uma não resposta no peixe é quando nós não vimos indução da apoptose. Uma resposta no peixe é quando nós vimos uma indução de morte celular da apoptose de caspase 3 significativa, estatisticamente significativa, é uma resposta para nós. Então o que é que nós vimos? Vimos 13 avatares que responderam com uma indução significativa da apoptose e estes 13 doentes que responderam também tiveram uma boa resposta clínica, não entraram em progressão. Enquanto que 15 dos doentes que nós não vimos nenhuma resposta no avatar, não tiveram resposta à quimioterapia e entraram em relapse. Ok? E temos estes dois que o peixe não ajudou, ou seja, o peixe mostrou que respondeu, mas o doente entrou em relapse, e outros em que o peixe não respondeu e o doente não entrou em relapse, não progrediu, pelo menos não progrediu ainda. Ou seja, a nossa taxa de match ou de preditibilidade até agora é 83%, o que não acho que seja mau. Acho que é ótimo, estamos super contentes com os resultados e aqui temos um sum up em que se dividirmos os doentes em um grupo que não progride, portanto não tem relapse, com o grupo que progride, separarmos os dois grupos, vemos que quem não progride tem uma menor, o avatar com o tratamento tem uma menor fold induction da apoptose do que os que não progridem, portanto que responderam à quimio. Os doentes que respondem à quimio, os peixinhos também respondem à quimio. Às vezes isto é um bocadinho complicado e repetitivo. Mas pronto, se agora formos fazer uma ROC curve da Activated Caspase, conseguimos ver que o threshold definido, ou melhor, seria 1.5. Então agora se nós separarmos os doentes cujos avatares tiveram uma fold induction maior do que 1.5 dos doentes cujos avatares estiveram abaixo, então vamos ver qual é que é a progression ao longo do tempo. E aí o resultado eu acho que é fantástico, nós estamos muito contentes com estes últimos resultados, que é, portanto, os avatares com maior que 1.5 têm muito melhor progression, não é? Não progridem, enquanto que os avatares que não responderam à quimio têm uma taxa de relapse, quer dizer, entram muito mais rapidamente em relapse. E estamos super contentes com estes resultados e pronto, e vamos continuar a aumentar um bocadinho estes números, mas acho que temos uns resultados muito promissores. Agora vou só falar um bocadinho de câncer da mama. Eu não sei se estou a exagerar no tempo, Catarina. Desculpa. Rita, terias mais 10 a 15 minutos de conversa, então 10 minutos acho que está ótimo. Não sei se é o suficiente. Tá bom, tá bom. Então vou passar aqui rápido no câncer da mama. No câncer da mama nós estamos a testar um outro setting, que é o setting neoadjuvante, portanto é antes da cirurgia. Portanto, a maioria dos doentes de câncer da mama, antes de ir para a cirurgia, são tratados com um tratamento neoadjuvante para reduzir o tamanho do tumor. Só que muitas vezes, e muitas vezes até em triple negatives, este tratamento neoadjuvante pode levar a quase desaparecimento todo do tumor, o que se chama PCR, ou Pathological Complete Response. E, portanto,
E é em 4 meses, ou seja, para testar a preditibilidade do nosso peixinho, é um modelo muito melhor ser o neoadjuvante do que o adjuvante, porque em termos de timings é mais vantajoso. Só que temos que trabalhar com biópsias de mama que são muito pequeninas, que é muito challenging. A Raquel Mendes, que é a pós-doc que estava a fazer este trabalho, começou por testar cada droga que é dada na quimioterapia. Portanto, a quimioterapia neoadjuvante é uma combinação de ciclofosfamida, uma antraciclina e um taxano. E há estas duas hipóteses de antraciclina, duas hipóteses de taxano. Eu vou só dar aqui um cheirinho dos resultados. E a Raquel começou por testar cada droga. E começamos sempre com linhas solares. Estas são 2 linhas solares de triple negative breast cancer. E começou por testar os taxanos. E eu estava à espera que os 2 taxanos dessem a mesma coisa. However, não é bem isso que nós vemos. Ou seja, se verificarem o docetaxel, o HS responde ao docetaxel, nós conseguimos induzir a apoptose muito claramente com docetaxel, mas não com paclitaxel. E as MDA 468 não respondem nem ao paclitaxel nem ao docetaxel. Portanto, é um exemplo que, quer dizer, estas terapias são altamente tóxicas. E posso-vos dizer que a escolha para paclitaxel ou docetaxel neste momento, pelo menos aqui no hospital ou aqui em Portugal, é consoante os doentes moram perto ou longe do hospital. Ou seja, docetaxel é dado só uma vez, uma toma, enquanto o paclitaxel é dado todos os dias. Portanto, para doentes que moram muito longe, levam uma toma e não têm que voltar ao hospital, não é? E é assim que ainda hoje em dia é dada a quimioterapia, ou seja, sem saber se o tumor é realmente sensível àquela droga ou se é melhor a outra alternativa que é quase igual, mas eu não sei, não é. E também temos casos em que temos controles positivos em que o paclitaxel funciona no peixinho, portanto não é um problema do modelo, nós conseguimos ver resposta ao paclitaxel noutras células tumorais, portanto não é esse o problema. Portanto isto é só um exemplo de que, como eu acho que é necessário um teste funcional em que teste diretamente as células e veja se as células são sensíveis ou resistentes à terapia que está a ser dada aos doentes. Claro que os organoides estão aí e talvez sejam até a melhor opção do que o peixinho, não sei, vamos a ver. Agora, este é um exemplo de já avatares, portanto, de células que derivaram dos doentes e que a Raquel conseguiu fazer avatares de amostras de cirurgia e de amostras de biópsias, que é muito difícil as biópsias porque é muito poucas células. Basicamente o que nós estamos a fazer é retirar as biópsias destes doentes, fazer peixinhos e depois é dar exatamente o mesmo tratamento aos peixinhos, aos avatares do que o doente está a tomar, para depois compararmos as respostas. Portanto, continuamos numa fase de validação do modelo e é isso que estamos a fazer. Neste momento está a ser mais difícil, temos menos amostras, mas está a ser promissor, ou seja, quando vemos uma resposta no avatar, no geral temos uma resposta no doente. Agora vou tentar ir mais rápido, porque está a acabar. Ia só dar também uma ideia de que, para além da quimioterapia, radioterapia não falei aqui, mas nós também podemos levar os peixinhos à radioterapia, exatamente à mesma máquina que os doentes vão, e conseguimos ver respostas à radioterapia e ver correlação com o que acontece no doente, mas também podemos olhar para terapias targeted therapies, como é o caso, por exemplo, do bevacizumab, que é um anticorpo que bloqueia o VEGF. E não há nenhum biomarcador disponível na clínica que determine qual é que é o doente, quais são os doentes que vão responder ao bevacizumab. E o bevacizumab é caro, é um anticorpo muito caro, e para além de ser caro, tem efeitos secundários bastante graves, porque está a mexer com os vasos, não é? E então nós, pronto, já tínhamos visto que estas células tumorais, por exemplo, eram capazes de recrutar todos estes vasos, portanto era uma oportunidade para testarmos se o peixe poderia ser um bom modelo para testar bevacizumab. Eu vou tentar ir rápido, porque já foi publicado, mas é só para mostrar o poder do modelo, em que vou rapidamente mostrar só os gráficos.
Ou seja, nós vimos que tínhamos 2 modelos de triple negative breast cancer, câncer da mama triplo negativo, e 3 de coloretal. Isto de linhas solares, só depois mais tarde é que vamos pôr doentes. E podemos ver aqui que as HS são sensíveis ao bevacizumab, aumenta a apoptose, mas todas as outras linhas nós não vemos um aumento da apoptose. Mas vemos aqui na redução do tamanho do tumor 2 linhas de coloretal, e para além das HS que já eram sensíveis pela apoptose, também vemos uma redução clara do tamanho do tumor. Se olharmos para a angiogênese, portanto, conseguimos ver aqui neste painel como é tão heterogéneo, dependendo do tumor, vai chamar mais ou menos vasos do peixe, portanto o signaling é altamente conservado, e conseguimos ver que assim as HS com bevacizumab reduz imenso os vasos que são chamados para o tumor e reduz também a infiltração dos vasos neste tumor, mas todos os outros tumores nós não vimos grande diferença. Mas mais importante até é que começámos a ver que na literatura havia reports que o bevacizumab e as terapias antiangiogénicas podiam ter um papel paradoxal nas metástases, ou seja, havia papers em que diziam que o bevacizumab poderia inibir a formação de metástases, bloquear a progressão tumoral e a formação de novas metástases, mas outros artigos em que mostram que a terapia antiangiogénica pode promover mesmo as metástases. Então vamos ver, porque isso é uma grande vantagem de usar um modelo in vivo, é podermos ver se as células tumorais têm o potencial de formar micrometástases, de entrar em circulação, de sobreviver ao shear stress que existe em circulação e depois formarem micrometástases. Como podem ver aqui, as HS que eram sensíveis no tumor primário onde nós injetamos, vamos chamar de tumor primário, mas pronto, no sítio onde nós injetamos, nós vimos uma indução da apoptose e redução do tamanho tumoral, vimos que, ao contrário, aumenta as metástases. Ou seja, o número de peixinhos com micrometástases na cauda aumenta com o tratamento, para mais do dobro. E vimos também que a outra linha de triple negative que não respondia ao tratamento, aparentemente, nós olhávamos para o tumor, não vemos indução da apoptose, não vemos redução tumoral, vemos uma redução para metade do número de metástases. Portanto, só nestes 2 modelos de triple negative já vemos aqui uma disparidade de fenótipos, de que o bevacizumab pode fazer, e também no coloretal também vimos um aumento de metástases, por exemplo, nesta linha, mas outras não, ou seja, completamente dependente do tumor. Nós, neste artigo, também fomos fazer doentes, também vimos que cada doente poderíamos ter respostas diferentes, portanto uma grande heterogeneidade de respostas, e também mostramos que 2 doentes, que era o que tínhamos acesso, que eram resistentes ao bevacizumab, também eram resistentes no peixinho. Mas agora ia só terminar com uma parte que eu acho que se calhar não vou ter tempo, mas é que nós também conseguimos ver a normalização dos vasos, ou seja, a terapia angiogénica originalmente foi desenvolvida com a ideia de matar os tumores por asfixiar e não levar o oxigênio e os nutrientes ao tumor, ou retirar os vasos, mas no entanto, hoje em dia pensa-se que as terapias antiangiogénicas conseguem fazer um balanço das moléculas que controlam os vasos e de alguma forma conseguem normalizar os vasos. E o que nós vemos aqui nos controlos, nestes tumores que eram altamente vascularizados, os eritrócitos, os glóbulos vermelhos, não conseguem entrar no tumor. Portanto, esta vasculatura é completamente anormal que está à volta do tumor. No entanto, com bevacizumab já conseguimos ver alguns tumores que têm os eritrócitos lá dentro. Portanto, de alguma forma, estes vasos tornam-se mais funcionais com o bevacizumab, tal como foi descrito antes. Portanto, essa é uma confirmação. Eu tenho aqui mais alguns dados, mas acho que já estou a acabar o meu tempo e, portanto, se calhar fico por aqui. Vou passar à frente os outros resultados que tinham a ver com o bevacizumab e o Tumor Microenvironment, mas queria só... Diz? Não falei. Não? Ah, sorry. Pronto, portanto só queria agradecer estar aqui, agradecer à minha equipa, que é fantástica. Eu vou só dizer que falei muito do trabalho da Bruna, que é responsável no pós-doc super, que está responsável pelo trabalho do cancro coloretal.
Falei também do trabalho da Raquel Mendes de cancro da mama. A Wanda contribuiu também muito para o início do trabalho e agora este Bevacizumab foi maioritariamente feito pela Kátia, estudante de mestrado, e queria agradecer a todos os nossos colaboradores e as plataformas e mentorship e reagentes e a vocês por estarem a ouvir. Muito obrigada. Obrigada, Rita. Estamos abrindo para perguntas. São muito bem-vindos a falar no microfone, mas eu vou tentar ler também e traduzir e ler para a Rita a partir do chat. Alguém quer começar? 1, 2, 3. Rita, enquanto as pessoas se preparam, eu tenho uma perguntinha, talvez eu possa avançar? Sim, claro. Eu achei, bom, excelente, sempre vamos vendo a progressão, já que vamos nos encontrando agora mais do que em Portugal, quando eu vivi em Portugal, então estou a achar isto ótimo. Embora já não moro em Portugal há muitos anos, a minha questão, eu acho que é também uma questão do modelo e, na verdade, da doença, né? Porque o que tu falaste no começo foi que tumores às vezes são heterogéneos e tem clones que vão uns tomar os dominantes que nós conseguimos tratar e depois os não dominantes. Então tem duas perguntas. Uma é como é que a gente soluciona isso e dois, como é que quando vocês separam a mesma biópsia para os diferentes peixinhos, se isso não estaria então talvez explicando alguns daqueles resultados que talvez não façam o match perfeito entre o paciente e o... Obviamente são limitações da técnica, mas de que forma é que tu estás a olhar essa questão da heterogeneidade dos tumores e de que forma isso está também relacionado com a maior agressividade desse tumor e a menor resposta, o prognóstico mais reservado no paciente? Então, são várias perguntas. Sim, os tumores são muito heterogéneos e há limites ao que uma pessoa consegue fazer em relação a isso. O que nós fazemos é dissociar o tumor e misturar e depois distribuir. Pronto. O que nós vemos é que realmente há alguns tumores em que a resposta é muito clara, ou seja, a variabilidade que existe na resposta é pouca e parece que o tumor é menos heterogéneo, e outros tumores em que nós vemos uma dispersão de resposta, e esses aí eu acho que são realmente os mais heterogéneos. É assim, vai sempre haver evolução tumoral ao longo do tratamento, não é? O doente vai para um tratamento, se houver resposta, vão lá ficar uns clones que são mais resistentes, ou então há uma limpeza. Mas eu neste momento o que eu respondo acho que o melhor é acertar à primeira e dar um tratamento que faça alguma coisa em vez de um tratamento que não faz nada, em primeiro lugar. Mesmo que ficam alguns clones, o que nós achamos que está a acontecer é que muitas vezes os doentes são tratados com coisas que não fazem nada. Claro. Independentemente da heterogeneidade do tumor, aquela droga A não tem qualquer efeito nas células tumorais, mas a droga B, que está aprovada e que está nas guidelines e que é considerada equivalente, até pode fazer. E a ideia é, embora vamos começar por dar a que funciona. Exatamente. Não sei solucionar a parte da heterogeneidade. E de que forma tu que trabalhas na Champalimau e tens um hospital e os médicos com quem colaboras, de que formas recebem essa informação de que afinal a droga que é dada aos pacientes que moram mais longe da Champalimau, que se deslocam menos a Lisboa, acaba por parecer uma droga mais eficaz versus a outra dos que moram ao lado do hospital e que acabam por ser, parece-me, prejudicados. Quão difícil é mudar isso? Ou seja... Internet. Rita. O que eu estava a dizer, a minha conexão está instável. O que eu estava a dizer é, aquele doente foi assim, outro doente podia ser ao contrário. Claro. Podia ser a paclitaxel que funciona melhor. Nós também já vimos casos disso. Exato, mas por exemplo... E o mesmo com as antraciclinas, vimos o mesmo. Uma responde melhor a uma, a outra responde melhor à outra.
Portanto, é mesmo caso a caso, não é tipo, o docetaxel é muito melhor do que o paclitaxel, pode ser ao contrário. Sim, mas vocês estão no mesmo edifício fisicamente, então daria para dar resposta Sim, rapidinho. a ideia é essa, mas eles, quer dizer, nós só podemos fazer isso depois de termos Claro, evidência validar, de óbvio. validar o modelo e é essa a ideia, validar, validar, validar para um dia podermos fazer o teste para ajudar a direcionar o tratamento. Esse é o nosso grande objetivo, mas primeiro validar, validar. Pronto, é um bocado isso que estamos nessa fase. Claro. A Sandra tem uma pergunta, Sandra, vou passar a palavra. Não se está a ouvir? Não estou a ouvir nada. Quer escrever no chat? Ok. Entretanto, eu leio a da Geise. Ela pergunta: existe correlação entre resultados de biópsia tratada em cultura e os resultados de avatar em zebrafish? Eu não fiz. Ok. Não me interessa muito o resultado em cultura. Porquê em cultura? A não ser que sejam organoides, porque normalmente, se não for organoides, as células tumorais diretas do doente morrem. Ok? Nós estamos a tentar relacionar com o resultado no doente e não no laboratório, ok? Portanto, O Manuel tem uma pergunta, então talvez o Manuel possa avançar enquanto e a Roberta também. Então, a Roberta pergunta: a resposta diferenciada à terapia no câncer de mama pode estar associada à ausência de tecido mamário no peixe? acho que não, eu diria que não. Eu acho que tem muito a ver com o câncer da mama tem muita fibra e e tem sido muito difícil tirar as células tumorais e são poucas. Em relação. Nós agora estamos a começarmos com o ovário, câncer do ovário, e não tem nada a ver, temos muito mais células. Eu acho que ainda temos que melhorar e é muito difícil a biópsia, a quantidade de células é assim uma coisa, só a Raquel que tem mãos de ouro é que consegue fazer aquilo e não perder as células no processo. Ou seja, eu acho que tem mais a ver com a parte técnica do que o peixe ter sido mamário ou não, porque em termos dos resultados que nós temos com linhas solares são muito, são muito bons, portanto eu não me parece que seja esse o problema. Então, Manuel, quer perguntar? Depois eu passo a Sandra. Então, Rita, parabéns. Bonita, linda apresentação, como sempre. Uma pergunta técnica. Seria possível, de alguma maneira, testar a heterogeneidade do tumor? A gente tem algum tipo de, sei lá, índice de consumo de oxigênio, alguma pintura, alguma marcação fluorescente que pudesse dizer esse tumor é mais heterogêneo, para poder tentar explicar por que tem a diversidade de resposta? Não acho impossível, mas eu não sei se. Eu acho que o porquê da heterogeneidade de resposta é porque acho que toda a gente já. Acho que isso já está mais que definido que há uma grande heterogeneidade genética, epigenética e transcricional de cada célula. Portanto, foi demonstrado que, por exemplo, células geneticamente iguais podem ter respostas completamente diferentes a fármaco, ao mesmo fármaco. Portanto, eu acho que tem mais a ver com o noise transcricional que existe, uma vez que mesmo células clones da mesma célula podem ter respostas diferentes. Imagina numa mistura de células tumorais com background genético diferente. Agora, se nós conseguimos fazer uma correlação e demonstrar que a resposta heterogénea no peixe tem a ver com a heterogeneidade genética do tumor, isso acho que o melhor era sequenciar single cell sequencing, ou sequenciar o tumor original e saber o nível de heterogeneidade, e há alguns marcadores para fazer a heterogeneidade tumoral, mas basicamente é à base de sequenciação, diria eu. Mas se calhar o Sérgio pode dar alguma ideia, não sei. Sandra, se o seu microfone está funcionando? Quer falar? Não.
Então a Sandra pergunta, vocês têm algum ponto de chegar a visualizar a infiltração dos tumores por células imunes? O que acha de maneira mais geral da resposta imune do peixe? É isso que nós estamos a estudar. É isso que eu não mostrei nada. Então, por exemplo, aqui no bevacizumab o que vimos foi que, pronto, os vasos dos tumores normais, sem tratamento, eram pouco funcionais, certo? Estavam ali um amaranhado de vasos, imensos vasos sanguíneos, mas aquilo não entrava lá eritrócitos, portanto os vasos não são funcionais. Então porquê que o bevacizumab conseguia ter um efeito antitumoral nestes tumores? Foi a pergunta, começámos por aí. Então, mas como é que isto funciona? Quer dizer, se os vasos não estão lá a fazer nada, não há de ser porque mata os vasos, não é? Ou porque não deixa vir vasos. Então fomos olhar para o microambiente tumoral e o que vimos é que com o bevacizumab, com anti-VEGF, temos muito menos macrófagos recrutados para o tumor, mas os neutrófilos era igual, portanto era específico para macrófagos. Depois fomos ver a polarização dos macrófagos e vimos que com o bevacizumab altera a polarização dos macrófagos. Em vez de termos mais tipo M2 no controle, passamos para mais M1, que são inflamatórios e antitumorais. E depois ainda podemos fazer experiências em que retiramos os macrófagos e aí vemos que o beva já não faz nada. Portanto, estamos a ver que o bevacizumab está a atuar via macrófagos. Depois temos outros trabalhos a decorrer no laboratório em que estamos a perceber qual o papel do sistema imune inato e como é que as células tumorais humanas conseguem modular innate immunity e como pode ser tão diferente. Cada tumor faz uma coisa. Nós já vimos muitas coisas diferentes. Muitas vezes os macrófagos rejeitam os tumores, outras vezes os macrófagos ajudam a implantar o tumor. E os macrófagos ajudam à angiogênese. Sem macrófagos não consegue-se recrutar aqueles vasos todos, por exemplo. Rita, tem outra pergunta aqui sobre célula-tronco tumoral, mas só diz e célula-tronco tumoral. Então, se a Denise quiser... Nunca olhei para as stem cells, Uhum. para nenhum marcadores de stem cell, não. Ok. Muito obrigada. Foi excelente. Sempre aprendendo e sempre acompanhando essa evolução dos trabalhos. Está a ser ótimo. E é com grande prazer que agora e honra que dou a palavra ao Dr. Sérgio Pena. Se quiser compartilhar a sua tela, vamos então dar início à segunda palestra da tarde. Boa tarde, espero que vocês estejam me ouvindo. Eu Sim? queria agradecer o gentil convite para participar dessa cátedra e acabamos de ver uma palestra magnífica e é sempre difícil falar depois que uma pessoa falou tão bem. Então, a competição é muito grande. Nós vamos fazer uma mudança de quase 180 graus e passar de uma medicina experimental para uma medicina mais prática, mais corrente, e o tema geral é um tema amplo, que é a genômica clínica e a medicina personalizada. Mas essa palestra, para ela ter um foco mais preciso, ela vai ter um subtítulo. E o subtítulo é: devemos fazer o sequenciamento completo do genoma de pessoas sadias para fins de medicina preditiva? Então, essa é uma pergunta que muita gente está se fazendo hoje em dia. E eu vou tentar, pelo menos, fornecer alguns subsídios para que a gente possa tentar responder essa pergunta. Aqui é o meu e-mail, caso qualquer pessoa queira entrar em contato comigo a respeito de qualquer dúvida, no futuro pode me escrever. Eu sempre começo essa palestra com uma fotografia do William Osler, que é um dos meus ídolos, médicos e científicos. William Osler foi professor titular da Universidade McGill, em Montreal, onde eu também fui professor. Depois ele foi professor de medicina na Johns Hopkins
em Baltimore, e, finalmente, na Universidade de Oxford, na Inglaterra. E ele foi um grande inovador. Ele foi a pessoa que inventou, por exemplo, a famosa corrida de leito, ou seja, a aprendizagem da medicina no leito do paciente. Ele inventou o sistema de internato e residência que vigora até hoje. Ele trabalhou no final do século XIX. O embasamento do estudo médico nas ciências básicas, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. A aplicação do método científico à medicina clínica. Em outras palavras, ele é o pai da medicina científica. Mas, na palestra que eu estou falando hoje, o importante é o fato de que ele colocou ênfase na variabilidade dos aspectos genéticos, fatores ambientais e estilo de vida entre indivíduos, que são capazes de modificar a evolução da doença e a resposta terapêutica. Em outras palavras, um paciente se comporta diferente de outro paciente. E o William Osler era um grande... Ele fazia aforismas, e um dos grandes aforismas dele é de que, se não fosse pela variabilidade entre os pacientes, a medicina seria uma ciência e não uma arte. A gente poderia dizer também que, se não fosse pela variabilidade entre os tumores, a oncologia seria uma ciência e não uma arte. E muitos anos depois do William Osler, em 2015, o presidente Barack Obama lançou uma iniciativa que ele chamou de medicina de precisão, como sendo um esforço ambicioso para revolucionar a saúde e tratar as doenças. Segundo ele, até aquela época, tratamentos médicos tinham sido desenhados para o paciente médio. Como resultado desse processo, de tamanho único, os tratamentos podem ser muito bem-sucedidos para alguns pacientes, mas não para outros. Então, de acordo com Barack Obama, a medicina de precisão é um enfoque inovador que levava em conta as diferenças individuais dos gêneros, nos ambientes e no estilo de vida. Eu lamento informar que o Barack Obama estava mais de 100 anos atrasado, porque o William Osler já tinha falado tudo isso no final do século XIX. De qualquer maneira, o Barack Obama era um político e ele precisava da política para conseguir votos. Então, essa medicina de precisão, que a gente usa o termo hoje, um grande médico e geneticista americano, chamado Leroy Hood, chamou de medicina dos 4 P's. É uma medicina que é personalizada, ela é preditiva, ela é preventiva e ela é participativa. Em outras palavras, os médicos não dão ordens para os pacientes, mas discutem com eles os possíveis tratamentos. E então, frequentemente, vocês vão ouvir também a medicina de precisão ser chamada de medicina preventiva ou de medicina preditiva ou de medicina personalizada. Eu adoro esse slide aqui, é um slide antigo, mas mostra quando pacientes são dados uma dose diária, em miligramas por quilo, que é mais do que normalmente se faz, de um anticonvulsivante, e depois você mede os níveis sanguíneos, essa é a resposta que você tem. A região rachurada aqui é a chamada dose efetiva, e você vê que aproximadamente talvez 1/3 dos pacientes estão dentro da dose efetiva. Esses pacientes aqui embaixo vão ser não respondedores, porque eles estão abaixo da dose efetiva, e esses pacientes aqui em cima podem ter efeitos colaterais. Certamente esse indivíduo aqui vai ter algum tipo de efeito colateral. E então, o que nós precisamos na medicina de precisão é aferir como é que nós vamos saber a resposta do indivíduo aos fármacos. Bem, nós sabemos, eu como geneticista, eu insisto nisso, que existe na espécie humana uma individualidade genômica absoluta. E a gente seria capaz, bem, isso é um outro aforismo do William Osler, que o bom médico trata a doença. A arte do grande médico é tratar o paciente que tem a doença, levar em conta as diferenças individuais. E então,
esse primeiro aforisma dele, de que a medicina, se não fosse pela variabilidade, seria uma ciência e não uma arte, nos dá a esperança de que, se nós conseguimos controlar a variabilidade entre os pacientes, talvez a gente possa transformar a medicina em uma ciência, em vez de uma arte. E uma das maneiras possíveis de fazer isso é através do sequenciamento do genoma do paciente, porque aí a gente fica sabendo a intimidade genética daquele paciente. Então, esse slide, que é do Sidney Harris, que é um cartunista americano, mostra exatamente o dilema que nós temos no momento. Vale a pena a gente saber o genoma de uma pessoa para tratá-la? Então, a gente tem de ver o que aconteceu com o que evoluiu a possibilidade de fazer esse mapeamento genômico. E isso veio, como vocês sabem, do projeto Genoma Humano, que foi um projeto que foi de 1989 a 2003. Foi um projeto que custou quase 3 bilhões de dólares e que levou ao sequenciamento do genoma padrão, que é o genoma que nós usamos até hoje para a espécie humana. Em 2003, quando terminou o projeto Genoma Humano, nós sequenciávamos 5 kilobases por dia por sequenciador. Hoje em dia, 2018, quer dizer, 2020, nós somos capazes de sequenciar 100 milhões de kilobases por dia por sequenciador. Em outras palavras, nesse período de 15 anos, entre 2003 e 2018, nós aumentamos a nossa capacidade de sequenciar, a velocidade de sequenciamento, em quase 100 a 200 mil vezes. Um sequenciamento Illumina HiSeq X sequencia 18 mil genomas humanos por ano. Em outras palavras, nós, hoje em dia, estamos assolados com informação genética a respeito de todos os pacientes. Ao mesmo tempo em que nós aumentamos a velocidade de sequenciamento, o custo do genoma caiu progressivamente. O primeiro genoma custou 3 bilhões de dólares. Hoje em dia, você sequencia o genoma de uma pessoa, mais ou menos sequencia, se você ressequencia, porque você usa o genoma modelo como base, mas por menos de $1.000. E, então, em todo o mundo, estão fazendo sequenciamentos maciços da população. Na Inglaterra, eles estão com a meta de sequenciar 100 mil pessoas no Genomics England. Nos Estados Unidos, eles estão com a meta de sequenciar 1 milhão de indivíduos. E mesmo no Brasil, a Lígia Pereira e a Tabita da USP iniciaram planos para fazer um sequenciamento de talvez algo em torno de 10 mil brasileiros, para pelo menos a gente ter um banco de dados das variações dentro dos brasileiros. Muito bem. Então, que tipo de coisa que a gente pode conseguir usando a sequência dos pacientes? E eu vou começar da maneira mais simples e que tem funcionado praticamente de forma tremendamente eficiente, que é usar o sequenciamento completo do exoma. Você vê que eu não estou falando em genoma agora, é exoma. E o que vem a ser o exoma? O exoma é a porção que é expressa do genoma. Então, ele corresponde a 1 a 2% do genoma total, mas nesse exoma estão 80% das mutações que causam doenças mendelianas humanas. E nós já estamos trabalhando com o sequenciamento do exoma há mais ou menos 8 anos, aqui em Belo Horizonte, no Laboratório de Genômica Clínica do UFMG e no Laboratório UGM. Então, eu vou mostrar só um caso diagnóstico para vocês verem como que isso é feito. Isso aqui é um recém-nascido, que nasceu com febre, edema, fígado grande, baço grande e elevação das enzimas hepáticas. E os estudos laboratoriais mostraram queda do número de leucócitos, anormalidades da coagulação, baixa do fibrinogênio
e foi feita uma suspeita clínica de uma doença chamada linfostiocytose hemofagocítica familiar, e dá até nó na língua para falar. E ele evoluiu para óbito com 3 dias de vida. Então, cortou-se um fragmento de cordão umbilical, nós extraímos o DNA e fizemos um sequenciamento do exoma. E aqui a gente vê a identificação de mutações no gene da perforina 1, que são uma das causas de linfostiocytose hemofagocítica. E o que vem a ser a perforina? A perforina é uma proteína que é secretada por linfócitos durante a resposta imune e ela se liga, ela entra na membrana da célula-alvo e cria um poro através do qual uma série de enzimas proteolíticas penetram na célula-alvo. Essas enzimas são chamadas granzimas e, então, elas matam a célula-alvo. Na linfostiocytose hemofagocítica, você não tem uma perforina funcionante. Então, existe falha de matar a célula-alvo e não existe efetividade da resposta imune. Por outro lado, você tem uma expansão descontrolada de células excitotóxicas, ativação de macrófagos, e os macrófagos começam a destruir o próprio tecido da pessoa. De uma certa maneira, isso aqui é similar, tem alguma similaridade, com aquela chamada tempestade das citocinas, que é um dos fatores que mata o paciente com o COVID. E então, nós estamos quase lidando com um modelo genético disso, e fizemos o diagnóstico, e agora, tendo o diagnóstico e tendo o gene exato, a gente pode fazer o aconselhamento genético do casal e oferecer a eles o diagnóstico pré-implantacional pela triagem de embriões em fertilização in vitro, e que é uma coisa que hoje em dia já é feita bem rotineiramente, e esse casal que teve essa criança que morreu com 3 dias já tem 3 crianças sadias hoje em dia. Final feliz dessa história. Então, a grande aplicação do sequenciamento do exoma é a investigação de um evento genético desastroso. Um crime. Você está investigando um crime, como se você fosse Sherlock Holmes. O crime é a doença genética. E os suspeitos são as variantes genéticas. Quando você começa o estudo de um exoma, você tem ao redor de 30 mil variantes e você vai identificar dentro dessas qual que é responsável pela doença. E é interessante que esses suspeitos mudam com o tempo, porque a maneira como nós interpretamos as variantes, aqui, aquele paciente que eu mencionei, eram as 3 mutações que eles tinham, você vê que uma aqui está escrito patogênica e 2 desconhecidas. Essa mutação que era patogênica naquela época, eu acho que aquele é um caso de 2015, agora ela já não é mais patogênica. E as outras 2 se tornaram patogênicas. Muito bem. Agora vamos fazer um salto e vamos fazer o sequenciamento completo de um genoma. E agora nós vamos pegar um outro paciente e vamos usar agora o sequenciamento do genoma para fazer um diagnóstico clínico. Então, aqui uma criança que evoluiu bem até a idade escolar, quando começou a desenvolver perda de equilíbrio, hipotonia, sonolência, fraqueza, e desenvolveu um quadro sugestivo de encefalomielite disseminada aguda ou esclerose múltipla, alguma coisa imune do sistema nervoso central. Fez tratamento com corticoides, melhorou, pararam o corticoide, piorou de novo. E depois ficou nisso por algum tempo e a família decidiu ver se não era um problema genético. Então, foi feito um sequenciamento completo do genoma desse paciente. E agora nós não temos mais 35 mil variantes. Agora nós temos 6 milhões de variantes. Em outras palavras, você está lidando com
quantidades, toneladas de genes. E um número pequeno delas estão no exon e um número pequeno são codificantes. Mas, se você for olhar o genoma como um todo, o número é muito grande. Então, nós precisamos de usar um processo de filtragem muito preciso para começar com 6 milhões e descobrir, no final, uma variante que seja culpada. Isso aqui é um programa que foi desenvolvido no nosso laboratório, é um programa gratuito, está disponível na internet, chama Mendel-MD, que é para utilização de genética médica. E então, esse paciente, quando nós fizemos o genoma, o que nós descobrimos aqui? 2 variantes no gene da perforina 1, mas num quadro clínico completamente diferente daquele quadro clínico anterior. Porque esse paciente, ele tem o que é chamado a apresentação neurológica da linfostiossitose. E tem casos que foram descritos na literatura, esse é um caso específico, que é praticamente idêntico àquele paciente que nós tivemos aqui no Brasil. Então, vocês veem a complexidade da genética quando você vai fazer o sequenciamento. Por quê? Se você pegar a doença linfostiocytose hemofagocítica familial, você tem 5 genes diferentes que podem ser responsáveis por ela. Mas, se nós pegarmos um único desses genes, as formas clínicas podem ser completamente diferentes. Um recém-nascido indo a óbito com 3 dias de vida e outro, uma criança que evolui bem até a idade escolar. Então, nós temos uma complexidade enorme que faz a complexidade dos tumores da Rita ficarem até 5. Agora, então, vamos à nossa subpergunta. Vale a pena fazer sequenciamento completo do genoma de indivíduos sadios? Bem, quando você faz, então, o sequenciamento de um indivíduo sadio, você pode identificar variantes patogênicas que podem ser responsáveis por doenças que existem ou que vão aparecer no futuro. Você pode analisar variantes de número de cópias. Você pode analisar variantes em genes polimórficos associados a doenças comuns. E você pode olhar variantes farmacogenéticas, em outras palavras. Como que aquela pessoa vai responder a certos fármacos que nós já conhecemos os genes responsáveis. Mas nós temos um problema muito sério, que é o problema da penetrância. E eu vou mostrar, então, um exemplo aqui. Nós fizemos para um jornalista brasileiro, no centro em contato com a gente, falou assim, eu gostaria que vocês fizessem o meu genoma para que eu pudesse escrever um artigo sobre o meu genoma depois. Então, nós pegamos esse jornalista, fizemos o genoma dele e descobrimos que ele tinha uma variante patogênica conhecidíssima num gene chamado doença de von Willebrand, que é uma coagulopatia. Só que depois ele publicou esse genoma, nós recomendamos a ele que ele fizesse os estudos de dosagem do fator von Willebrand, isso é possível fazer no laboratório. Ele fez e ele tinha uma dosagem absolutamente normal do fator von Willebrand. Em outras palavras, ele tinha uma mutação patogênica, mas essa mutação patogênica não era penetrante. A gente define penetrância como sendo a probabilidade de que o indivíduo que tem uma mutação vai desenvolver a doença. Então, o problema da penetrância é um problema muito grave. Por quê? Se você, por exemplo, faz o genoma de um paciente sadio e vê que ele tem uma predisposição para o desenvolvimento de a síndrome de Lynch, um tumor coloretal. Como é que você vai saber se ele vai desenvolver ou não? Você vai falar para ele que ele corre aquele risco, ele vai ter de tomar as precauções ou não? E se for uma doença uma doença que não existe nada que você possa fazer a respeito dela, uma coreia de Huntington ou uma demência de origem genética? Então, esse elemento da penetrância, e a penetrância depende de uma série de fatores que
no ambiente, variação poligênica, mosaicismo, variação de número de cópias, variantes modificadoras, modificação epigenética. Então, o problema da penetrância, de uma certa maneira, é um grande obstáculo para o uso do sequenciamento de pessoas sadias. E então, agora, quando você faz o sequenciamento das pessoas sadias, até agora nós só falamos de doenças monogênicas, doenças mendelianas, que dependem de um único gene. E as doenças poligênicas, que têm a herança complexa, desculpa, e que dependem de genes não causais, mas genes de suscetibilidade. Essas são as doenças mais comuns, esse slide se formatou, mais comuns do ser humano. Por exemplo, a doença coronariana, 42% da população, diabetes tipo 2, 25%, episódio depressivo, 17%, câncer de próstata, 16%, etc. Câncer de mama, 12%. E, então, como que nós vamos poder usar o sequenciamento do genoma para olhar o risco para essas doenças comuns? Bem, o modelo genético dessas doenças comuns é de que, na verdade, você tem uma série de fatores genéticos e ambientais que combinam para te dar um grau de predisposição. E na população, o grau de predisposição tem uma curva gaussiana. E você define um limiar a partir do qual o indivíduo tiver uma predisposição acima daquele limiar, ele vai, então, desenvolver a doença. Esse é o modelo poligênico multifatorial. E, no passado, a maneira de você estudar isso é fazendo fazendo o chamado hibridização genômica total comparativa. Em outras palavras, você pega microarranjos e faz a hibridização do DNA de um paciente e de pessoas controles. E você vai ver aqui agora, comparando controles com os pacientes, alguns genes que então vão estar superexpressos no grupo controle. Isso eram chamados GWAS. E, inclusive, talvez vocês tenham ouvido falar na 23andMe e outras empresas que ofereciam testes genéticos e que depois foram até proibidas de oferecer esses testes genéticos. Mas, mais recentemente, eles mudaram a ideia. Ao invés de apenas usar os genes hiperexpressos, nós vamos usar agora todos os genes e fazer uma somatória de cada gene e da predisposição daquele gene com relação à doença. E você vai obter uma soma total que vai ser chamado de um score poligênico ou um score genômico. E se você agora faz a curva populacional de scores poligênicos, você tem uma curva que se assemelha àquela curva gaussiana que nós vimos no nosso modelo. E agora, o que tem a ver isso com sequenciamento? O grupo da Harvard, do Kira, então, em 2019, publicou esse artigo extremamente provocador, que ele usa o sequenciamento genômico total para caracterizar não só a parte de doenças monogênicas, mas também a contribuição poligênicas para pacientes com o infarto do miocárdio antes dos 50 anos. E o que eles fizeram aqui? Eles pegaram um grupo grande de pacientes e viram que 2 desses pacientes, quando eles sequenciavam o genoma, tinham contribuições monogênicas para o infarto do miocárdio, em outras palavras, um risco de 3,8. Mas eles identificaram 17 indivíduos que tinham um aumento do risco poligênico e davam 3,7. Em outras palavras, quase o mesmo nível de detecção que as monogênicas. E o interessante é que esse score poligênico tinha baixa correlação com as medidas usuais de risco. Em outras palavras, esses pacientes que tinham grande risco poligênico, eles tinham colesterol
normal, não tinham mais diabetes, nem hipertensão, nem fumo, nem nada. Não havia uma boa correlação, coeficiente de correlação 0,02. E então, o Queira e o grupo deles têm feito uma campanha muito grande na literatura para que o score poligênico passe a fazer parte da investigação de pessoas com doença cardíaca e também outras doenças do tipo fibrilação atrial, diabetes, doença inflamatória intestinal e câncer de mama. E a outra coisa que eles argumentam que a favor disso é o fato de que esse risco poligênico é modificável através de terapia, como, por exemplo, estatinas e dietas, você pode, na verdade, reduzir o risco poligênico. Então, parece que a coisa estava indo muito bem para o poligênico até que, há 2 anos atrás, na verdade, 1 ano atrás, 2 epidemiologistas ingleses, hoje em dia nós estamos vivendo com epidemiologistas para todo lado, então, publicaram um artigo falando sobre a ilusão da predição de risco poligênico, dizendo que, na verdade, o índice poligênico está baseado em premissas incorretas de estatística e que, na verdade, você não pode confiar nessas predições. Essa, então, é uma questão que ainda está para ser estabelecida. Se o risco poligênico que o pessoal na Harvard está medindo é algo que pode ou não ser medido. E, em conclusão, então, a revisão da evidência disponível até agora não favorece a ideia de que o sequenciamento completo do genoma esteja suficientemente desenvolvido para permitir previsões confiáveis de componentes monogênicos e poligênicos de risco hereditário em indivíduos saudáveis. No momento, o sequenciamento completo do genoma ainda deve ser reservado para o diagnóstico de variantes patogênicas de doenças mendelianas. O que não quer dizer que você não deva fazer estudos como esse previsto para a população brasileira, que é o estabelecimento das frequências básicas de variabilidade dentro dessa população. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada. Excelente. Como é que é? Você me tira daqui? Eu vou pedir ao Manuel que faça isso. Que o coloque de volta na sala de discussão. Consegue, Manuel? Ótimo, obrigado, Manuel. Voltamos. Professor Sérgio, excelente. Achei muito provocadora, eu me coloquei numa posição muito humilde, dizendo a cada vez, nossa, e no final, sabe, tanta informação, de que forma a gente baralha. Então, eu não tenho nenhuma pergunta, eu tenho mais, assim, um geneticista médico que vê pacientes e que usa, obviamente, ferramentas de sequenciamento extremamente válidas, né? Por exemplo, sei lá, eu acho até que eu indiretamente recorri a alguns dos seus serviços. Eu tive um bebê há 5 anos e na altura minha irmã estava grávida e ela teve uma gestação bem complicada e eu recorri ao NIPT e aqui no Rio eu enviei uma amostra de sangue para Minas Gerais. Me veio o NIPT. Então agora, na verdade, a primeira luz que me veio foi de um logo que está no seu e-mail. Eu falei, opa, eu conheço esse. Então eu fiquei muito, eu tive a sorte de nenhuma das mutações, de nenhuma das monossomias estar detectada. Eu tenho um filho super saudável, mas eu fiquei muito descansada na minha 12ª semana de gestação. Então, por um lado, eu queria dizer que a gente não sabe nada, mas a gente só sabe muito, né? Então, de fato, de forma muito concreta, eu realmente acho extremamente interessante o quanto a gente sabe, também um pouco como a Rita falou, né? A gente vai à Lua, a gente descansa uma gestante, né? Eu estava grávida, minha irmã estava tendo uma gestação muito complicada e eu fiquei muito, assim, eu enviei uma amostra de sangue. Então, é incrível, né? Por outro lado. Por outro, hoje eu acho que a gente se coloca na posição muito humilde de dizer assim, é isso tudo, mas não é bem assim. Então, como se coloca um médico tão conhecedor e tão cientista, como encara o seu dia a dia? Na verdade, é mais essa a minha pergunta, né?
Você tem que separar os pacientes, né, e tratar os pacientes diferentes de maneira diferente, né? Que é basicamente o que a Rita está fazendo também, né? Não, Só com que ela trata os certeza. peixinhos, né? Sim, ela usa o peixinho para entender Como melhor modelo, como a modelo. Rita, Né? né? Exatamente. Não, você sabe que a gente também usa o peixinho como modelo, né? Ah, é? Uma das maneiras de você saber se uma variante é patogênica é você fazer fazer uma mutagênese dirigida no peixinho No e ver peixe. qual que é o efeito da morfogenético daquela variante, né? Eu fiquei com muita curiosidade de saber se aquelas variantes da perforina, qual é que era o fenótipo num peixinho em desenvolvimento. Seria Com muita interessante. Né? curiosidade essas diversas variantes e ver o que é que acontece ao desenvolvimento do fígado, aos macrófagos, aos linfócitos, com todos os transgénicos que temos disponível. É muito interessante. Eu gostava de lhe perguntar, aquele modelo, eu não percebo nada desta parte, mas o modelo que publicou na PLOS Computational PLOS Biology, ou o que era? O programa. Né? Programa que, como é que é integrada, no fundo, quer dizer, todos aqueles variantes, como é que é o algoritmo mais ou menos por trás? Consegue explicar um pouquinho? Na verdade, você usa vários filtros. Você usa filtros de frequência populacional, por exemplo. Se uma variante é muito frequente, ela não vai ser uma causa de uma doença rara. Okay. Então, a frequência populacional já te ajuda. A outra coisa que você usa são modelos genéticos. Para uma doença recessiva, você precisa de ter 2 variantes. Para uma doença dominante, você precisa de ter uma. Você tem também filtros fenotípicos. Quer dizer, se você tem uma variante que você sabe que está implicada na doença cardíaca num paciente com epilepsia, você sabe que você provavelmente está em território errado. Então, vai-se cruzando essa informação toda está nesse programa. Muito interessante. Exatamente. Muito interessante. Muito interessante. A Cláudia, você se inscreveu aqui no chat do Zoom. Por favor. Sim, agradecer, as 2 conferências foram excelentes, da Rita e do Sérgio. E, Sérgio, eu tenho uma pergunta que é um pouco distante, é o oposto da medicina personalizada, é mais na parte de genética de populações. Como é que o Brasil está nessa questão de quando a gente faz o teste, não é teste, não, mapeamento genético, que hoje em dia é uma coisa que está virando assim, bem acessível financeiramente. Então, eu fiz esse mapeamento, o Manel fez também, pelo correio mesmo. E a gente recebe os dados, mas me dá a impressão de que os dados da Europa, eles estão muito consolidados, né? E do Brasil, é que a minha pergunta para você, o quanto essa área cresceu em termos de mapeamento genético, por exemplo, de população indígena, porque você mostrou ali um trabalho da Lígia, mas eu estou entendendo que é para pegar assim, essa média, né, do que é a população brasileira. E a minha pergunta é mais de grupos específicos, o que os índios representam em termos genéticos e de contribuição para o Brasil, os diferentes imigrantes, né? Cláudia, isso é um trabalho que nós, no nosso laboratório na UFMG, nós temos 2 braços, um braço clínico e um braço populacional. E nos últimos 20 anos a gente tem feito muito trabalho a respeito da estrutura, da evolução e estrutura atual da população brasileira. E eu acho que seria uma outra palestra praticamente. Mas eu terei grande prazer, inclusive nós estamos publicando agora um artigo de revisão no American Journal of Medical Genetics sobre isso. Tenho o maior prazer de te enviar, porque... Tá bom? E eu vou precisar do seu e-mail. Depois eu me mando depois e a gente pode combinar uma outra palestra daqui a um tempo em que você apresente esses dados. Maior prazer. Eu adoro falar. Você deve ter notado isso. Que bom, obrigada.
Eu tenho aqui uma pergunta do chat da Sandra, que está visivelmente com um problema do microfone, então ela digitou. Ela pergunta sobre a penetrância ser um obstáculo, mas quanto às questões éticas sobre o sequenciamento total, não poderiam ser também um obstáculo as questões éticas? Não, a penetrância é um obstáculo ético, de uma certa maneira, né? Porque você está procurando alguma coisa que possa ajudar a saúde da pessoa, a pessoa se prevenir de algo, e você pode acabar dando uma notícia falsa, né? Um falso positivo é tão mau quanto um falso negativo. Agora, os aspectos éticos são muito overplayed, para usar uma expressão que acho que não existe em português. Se eu, por exemplo, hoje puser na internet todo o meu genoma, ninguém vai fazer absolutamente nada. Porque as pessoas são basicamente incapazes de ler. Nós ainda não temos as pedras de Rosetta, né, que vão permitir a gente pegar um genoma total e desvendar uma pessoa. Eu acho que, na verdade, a complexidade do desenvolvimento humano, não só desenvolvimento embrionário, mas desenvolvimento pós-natal, e da educação e de tudo, é tão grande, e ela é uma interação tão íntima entre a genética e o ambiente é o dia a dia, que é diferente de duas pessoas, de forma que as pessoas acabam sendo totalmente diferentes. E se você pegar gêmeos idênticos, que têm o mesmo genoma, você vai ver que existe aquilo que a gente chama de um drift, de uma deriva epigenética, e à medida que essas pessoas vão envelhecendo, eles vão se tornando mais e mais diferentes, por causa justamente dessa interação. Sendo que gêmeos compartilham ambientes mais do que não gêmeos. Mas, mesmo assim, eles têm uma deriva fenotípica muito grande entre dois gêmeos. Então, eu acho que isso me parece ser menos um problema do que o da penetrância. O que a gente precisa saber é exatamente, afinal de contas, como que nós vamos saber se uma variante vai se manifestar clinicamente ou não? Talvez seja uma resposta que a gente nunca venha, ou que a gente nunca deve falar nunca, né? Que a gente vai demorar para responder. Tem aqui mais uma pergunta da Ana Célia no chat do Zoom. Eu não estou com acesso ao chat do YouTube. Eu já tenho uma pergunta para a Rita que sobrou lá no YouTube. Depois eu passo no final. Então, se alguém puder falar, então, ver se tem um pouquinho mais. Mas aqui tem uma da Ana Célia dizendo: foi lançado no dia 14 de outubro o Programa Nacional de Genômica e Saúde de Precisão para portadores de doenças raras, cardíacas, câncer e infectocontagiosas. Qual a sua avaliação sobre esse programa? Poderia ser importante para a prevenção de doenças raras? O que foi lançado recentemente é essa genética no SUS, né? Quer dizer, no Sistema Único de Saúde, que é basicamente levar à população brasileira como um todo essa medicina genômica que a gente já está praticando há vários anos, mas mais num nível ou de pesquisa universitária ou num nível particular do paciente, né? Mas a partir de agora isso vai estar disponível no SUS. Tem uma série de barreiras para você ter acesso a isso, mas espero que os casos que realmente precisem tenham acesso. É isso aí. Obrigada. Mais alguém teria uma pergunta? Pode se manifestar oralmente também, não precisa digitar no chat. Eu tenho uma pergunta. Por favor, Manuel. Não, Sérgio, obrigado. Interessantíssima conferência. A minha pergunta é bem assim, ingênua. É possível fazer o epigenoma? É possível fazer o quê? Epigenoma, a gente saber quais as modificações que a gente tem, ou um epigenoma do exoma, ou a gente saber como é que está o estado de transcrição. Em alguns alvos específicos, é possível fazer
porque um dos principais elementos do epigenoma é a metilação de citosinas, e você pode modificar citosinas que não estão metiladas, e dessa maneira, por exemplo, nós somos capazes de fazer alguns diagnósticos médicos, como, não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente não, da síndrome de Prader-Willi e da síndrome de Angelman, que são doenças do cromossomo 15 que diferem, têm a mesma deleção, mas uma doença é a deleção do cromossomo materno e outra doença é a deleção do cromossomo paterno, porque epigeneticamente o genoma materno e o genoma paterno, na verdade, disputam qual dos dois que manda dentro da célula. Em outras palavras, eles não se gostam muito um do outro, não. E enquanto isso aí parece até piada, né? O genoma materno está querendo um bebê pequeno, o genoma paterno quer um bebê grande com alta chance de sucesso. Então, então, em alvos específicos, nós já podemos fazer. Agora, um epigenoma assim generalizado, eu acho que ainda é um sonho. E só para completar e para provocar, colocar os dois em atitude de confrontação, seria interessante para a Rita ter o sequenciamento dos pacientes dela? Eu acho que não. Primeiro, você tem de ver que sim e não. Não dos doentes. Os pacientes da Rita, eu mencionei a síndrome de Lynch, né? Alguns pacientes dela vão ter mutações germinativas. Alguns pacientes de câncer coloretal. Outros pacientes de câncer coloretal não vão ser só mutações somáticas. Na verdade, todo tumor, todo câncer é uma doença genética, mas de origem somática, né? Sim. Quando eu disse que sim, seria sequenciar o tumor. Na verdade, o que eles fazem hoje em dia, um pouco clinicamente, é sequenciar os dois. Você sequencia o tumor e o tecido normal. E aí subtrai um do outro para ver quais são as mutações que são os drivers daquele tumor, né? Sim. Acho que podia ser interessante até também... nós começamos agora os resultados e eu antes era muito cética em relação ao single cell RNA-seq e agora estamos com resultados muito interessantes em que conseguimos ver a variabilidade de expressão, neste caso de expressão génica, não é? Que existe. Mas aí você está vendo um produto final. Você não sabe a causa daquilo. Você não sabe se é genético, se é epigenético, se é uma coisa estabelecida ou se é uma coisa momentânea. Porque não seria para analisar drivers nem sequenciação geral, porque fazem muito essa pergunta: porque é que eu não sequencio os tumores? É assim, já tanta gente fez isso, tantos tumores que já foram sequenciados, não vai ser agora que eu vou descobrir algum marcador espetacular. Com certeza. Não acredito. Não acredito nisso. Por isso penso sempre, não tenho dinheiro e mesmo que se tivesse dinheiro era só mesmo para a figura. A única coisa que é interessante em termos de tumor é que eles estão descobrindo que, na verdade, quando você identifica tumores que são de tecidos diferentes, mas que têm os mesmos drivers, o tratamento pode ser o mesmo. Então, agora você pode tratar um paciente que tem um tumor coloretal igual você trata um paciente que tem um tumor de pulmão. Porque os drivers são o mesmo, então, e as drogas vão agir sobre os produtos gênicos daqueles drivers, né? Sim. Mas pronto, sim, nós estamos a analisar os nossos tumores todos, pedimos a análise do kappa-Ras, por exemplo, também pedimos a análise de MSI, MS-stable, stable, unstable, quer dizer, o básico. Nós é lógico. Mas realmente a questão da heterogeneidade talvez fosse mesmo interessante e aí valer a pena. Mas o seu sistema é muito mais elegante, né? Porque, em última análise, você está vendo o efeito do fármaco num ser vivo. Né? Então, sim,
Eu acho que o sistema, no fundo, vamos fazer um salto ao genoma, ao epigenoma, whatever. A droga funciona ou não funciona? Porque nós podemos sequenciar, temos uma data de mutações, mas agora como é que estas mutações interagem entre elas e qual é que é o output com a droga? It's a black box. Eu acho que a interação que existe entre os genes, o epigenoma, o controle epigenético, o noise transcricional, etc, 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 o output que vai sair com o challenge com as drogas, acho exatamente. que é difícil de prever. Isto é uma forma de... testa-se diretamente as células, não quer dizer que os outros todos... pronto, e nós agora escrevemos também uma revisão há pouco tempo, e no fundo o que eu acho que seria o futuro é termos uma medicina de precisão, com sequenciação, com todos os testes que posso fazer, e isso vai nos fazer um filtro, não é? Também na mesma, o filtro de quais é que são as melhores drogas, não é? Mas mesmo assim, vamos ter 2 ou 3 para testar, de certeza, que não sabemos qual é que vai funcionar. E aí precisamos de um teste funcional personalizado. Ou seja, o que eu acho que é a combinação entre precisão, tentar reduzir as opções ao máximo, mas depois temos que testar, fazer o challenge às células, responde ou não responde, qual é a melhor daquelas 2 ou 3 opções, termos um modelo, seja os organoides, seja o peixe, ou seja os esferoides ou qualquer coisa, mas o peixe tem a vantagem de podermos ver as micrometástases que nós também estamos a ver nesta análise dos nossos doentes. Agora, por exemplo, verificámos que o tratamento não fez nada ao doente, ao peixinho, ao avatar, não vimos aumento da apoptose. E o doente ainda não teve progressão, ainda não passou tempo, pronto. Ou se calhar não vai ter, porque na realidade este setting que estamos a fazer no coloretal adjuvante, houve uma cirurgia quase curativa. No fundo, o tratamento adjuvante é para algumas células circulantes que estão ali, não é? Mas naqueles doentes em que nós não vimos resposta, mas vimos formação de micrometástase, agora o que nós estamos a fazer é sinalizar os médicos e a dizer, olhem, se calhar é melhor ter atenção a este doente. Não sei se vamos realmente ter alguma coisa. E também estamos a fazer o reverso. Há doentes que não foram a tratamento e agora os médicos estão a desconfiar que eles estão a progredir e que por acaso temos a amostra e vamos ver se no peixinho também deu micrometástases. E estamos a começar esse estudo, mas também já vimos doentes em que o avatar tem micrometástases e não houve progressão. Mas a maioria dos doentes que houve progressão tiveram micrometástases no peixinho. Porque não é muito fácil fazer micrometástases no peixe com células derivadas de doentes, porque aquilo é tudo muito frágil. As células, quando se tira de um tumor, é muito difícil, nós estamos a aumentar muito o nosso protocolo de forma a conseguir otimizá-lo, basicamente. E não é assim tão fácil as células sobreviverem em circulação e sobreviverem ao sistema imune do peixe e depois conseguirem ir para as guelras ou para a cauda e ficarem lá sossegadas. É difícil, não é uma coisa fácil. Por isso achamos que realmente é um sinal. Não valeria a pena você trabalhar com peixes tipo nude, que não tem o sistema imune? Temos os peixes, já existem peixes com o sistema imune comprometido, mas isso é a única vantagem, porque o nude é adaptativo, não é? A única vantagem era nós, por exemplo, podemos prolongar o ensaio. O que eu não quero, porque eu quero um ensaio rápido, 3, 4 dias, que é para poder dar uma resposta aos médicos. Se eu vou prolongar um ensaio, eu entro no mundo do ratinho, ou do morganho, não, como é que vocês dizem? Camundongo. Camundongo. E então, quer dizer, eu nunca vou dizer que o peixe é melhor do que um camundongo, não é? É mamífero, toda a gente sabe que é o melhor modelo, isto e aquilo. Portanto, eu acho que a grande vantagem é podermos usar
um short assay, que tem os seus caveats sempre, mas também já pensámos nisso porque estamos a ter alguns resultados que nos indicam Coisa demais para fazer, né? coisas mais interessantes. Coisa demais para fazer, muita coisa. É a vida, por isso que ser pesquisador é uma boa coisa. Porque a gente está sempre lidando com novidades. Exato. Não morremos de tédio. Não. Ninguém morre de tédio, né? É morrer de pobreza, mas não de tédio. Ah, é. Exatamente. Rita, me escapou uma pergunta que vem no YouTube, porque estamos streaming para o YouTube, tá? Então, Gisele Farias, ela... Só que eu só recebi agora, tá? Sensacional seu estudo, Rita. Os protocolos de quimioterapia utilizados nos peixes são semelhantes aos dos pacientes, considerando doses, periodicidade do tratamento? Não, dose não, mas o que nós tentamos, quer dizer, dose talvez, nós tentamos fazer o tratamento partindo da dose que se encontra, máxima dose, maximum concentration in the plasma of the patient. Portanto, vamos aos artigos, vamos ver qual é que é a concentração que é atingida no sangue dos doentes e depois testamos no peixinho o máximo que a gente pode ir sem matar o peixe. Porque aqui eu não quero estar a testar doses, estas doses já foram testadas em milhares doentes, nós não vamos interferir com isso, nem pouco mais ou menos. Portanto, só quero ter a certeza que aquela droga vai entrar para dentro do peixe e vai fazer alguma coisa, porque, quer dizer, nós não conseguimos, não temos capacidade nem conhecimento nem nada para fazer a farmacocinética de cada droga, não é? Portanto, o que nós testamos temos uma droga, vamos para a concentração máxima plasmática encontrada nos doentes e vamos para cima ou para baixo consoante mata o peixe, até a máxima dose que a gente consegue. E o interessante é que, por exemplo, no cancro do coloretal podemos ir para cima, aumentar bastante a dose sem matar os peixes. No cancro da mama temos que descer, são drogas muito citotóxicas, são muito tóxicas para o peixe. Para o peixe, e eu acho que para os doentes também se nota nos doentes a diferença de citotoxicidade. Então, o que era? Era a concentração e a periodicidade. Não, fazemos só 3 dias de tratamento. A Raquel, no cancro da mama, tentou fazer uma coisa parecida, que é 2 dias de uma droga, umas horas de descanso e depois mais outros 2 dias de droga. No geral, não fazemos nada, um cocktail vai tudo para dentro da água do peixe e pronto. Porque o ótimo é inimigo do bom. O que acontece em tentarmos prolongar o coisa é que os peixes não aguentam. Há tumores que simplesmente matam o peixinho. Isso também é uma coisa interessante, não sabemos porquê, mas há alguns tumores que simplesmente matam o peixe, ou tumores que são completamente rejeitados pelo peixe, outros que não são. Portanto, se vamos tentar fazer o mímica de tudo o que acontece, quer dizer, não vamos conseguir, temos que aceitar, isto é um peixinho, é um embrião, muito pequenino, tem as suas limitações e portanto, acho que às vezes o ótimo é inimigo do bom, portanto, tentamos fazer um compromisso. Com certeza, já muito direcionado também, então eu acho que são muito válidos os resultados e sobretudo a demonstração de como ainda há muito campo para caminhar na terapia, né? E de que forma está sendo pensada essa administração, que obviamente também traz trabalhos muito importantes de trás, não é? Que agora é muito fácil de entrar, não funciona, porque que eu mostrei que no peixinho não é isso, mas é talvez encontrar o melhor dos dois mundos, não é? Que é nesta interface da biologia e da medicina. Eu acho que cada vez mais é muito claro que não podemos viver de uns no laboratório e outros no hospital, tentando investigar sobre a mesma coisa. Isso me parece muito claro que isso não é por aí que nós vamos. Então esta interação, e eu acho que a palestra de hoje foi muito rica nisso, né? Nós temos duas excelentes palestras que nos mostram um pouquinho duas facetas muito interessantes, umas de forma muito prática e outra também de forma muito mais holística, eu diria, de como nós nos posicionamos hoje e de que forma nós podemos trabalhar essa interface daqui para frente. Então, eu acredito, eu pelo menos me senti muito motivada, né? Eu acredito que certamente
os alunos que estão aqui que vão levar a investigação no futuro, né? Nós daqui a pouco passamos os testemunhos, não daqui a pouco, mas passamos o testemunho a outros e que isso venha a entusiasmar e inspirar as futuras gerações, tanto dos médicos como dos biólogos, a que realmente temos que trabalhar em conjunto para entender melhor e o feedback é sempre recíproco, né? Recebemos de um e agora o peixinho informa e agora eu informo de novo o paciente. Então eu acho que eu queria agradecer realmente de coração aos dois a presença. A Rita que está num fuso horário complicado, no meio de uma tempestade, não é? A tempestade bárbara atacando Portugal, pelo que eu ouvi. Sim. Mas bom, a internet não nos falhou e eu queria agradecer a presença de todos e em particular, claro, a Rita Fiore e a Sérgio Pena pelas excelentes contribuições. Espero que mais oportunidades de palestras deste tipo e deste nível venham enriquecer a nossa cátedra, que já tem dado bons frutos desde que ela começou. Então também convido toda a gente a ficar atento ao programa. Ele está lá no site, a gente tem divulgado várias vezes. Vamos voltar aqui na interface da Biologia e Medicina ainda em novembro, mas tem outras sessões correndo em paralelo que têm tido também um extremo êxito. Então, agradeço a todos a presença. Manuel, quer falar alguma coisa? Sim, eu queria comentar que a próxima vai ser sobre evolução do ponto de vista de ciências humanas e sobre do ponto de vista biológico e como é que a teoria da evolução, o impacto da teoria da evolução na sociedade. Mas queria também convidar quem ainda estiver assistindo a abrir a câmera para a gente não ficar com aquela sensação que você comentou de que a gente está conversando aqui, só tem 7 pessoas aqui que a gente está vendo, mas tem ainda 26 pessoas participando. Então, se alguém mais quiser abrir sua câmera para a gente poder ver a cara dos participantes, eu acho que também é simpático e a gente vê quem tá ainda participando. Tá? Eu tinha mais outras perguntas, mas depois eu faço. Em outra ocasião eu faço para vocês esquecerem Mas as matérias. se quiser, por favor, Manuel, eu cortei porque achei que havia um silêncio e talvez tenha encerrado um pouquinho mais precoce, mas... Oportunidade de pergunta, Sérgio. Que é muito interessante, nunca tem fim. Então, obrigado a todos. Muito obrigada. Tchau para vocês. Boa noite para a Rita e boa tarde para todos. Obrigada a todos. Agora vamos tomar um vinhozinho do Porto, né? Pois é, a hora certa. Vamos brindar a medicina de precisão com esse Porto. Seria ótimo. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Boa tarde. Obrigada. Até uma próxima. Boa tarde. Tchau, Rita. Boa tarde. Prazer em conhecer também toda a gente. Um beijinho. Beijo, Rita.